uma nave espacial, certos de que além do acima uma jornada eu quero ir pro espaço sideral. E vamos lá. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente não vai para o papel e eu vou ficar aqui junto com vocês até o final da aula, tá bom? Vamos lá então. Vamos iniciar hoje gravitação universal de Newton e leis de Kepler, uma parte muito legal da física que entra mais numa parte, vai mais num contexto de astronomia, tá bom? Então eu vou diminuir a minha bolinha aqui e vou ficar ali em órbita junto com os outros planetinhas. Como vocês já conhecem bem a história, reza a lenda que Newton estava embaixo de uma macieira e caiu uma maçã na cabeça dele. Vocês já conhecem essa história que eu já contei 1 milhão de vezes. Porém, e tem um detalhe dessa história que eu não havia contado para vocês ainda. Newton, observando o movimento das quedas das maçãs, percebeu o seguinte, que deveria haver um motivo para que a maçã, em vez de subir, ela descesse. Por que, que o movimento das coisas sempre era nesse mesmo sentido? Por que, que as coisas sempre caíam em relação a nós, né, a nossa observação? Por que, que as coisas sempre caíam para baixo e nunca para o lado ou nunca para cima, né? Então, isso causou em Newton uma reflexão sobre o movimento de queda das coisas. E ele chegou à conclusão, observando essas maçãs, que a mesma força, que existe uma força que está fazendo com que essa maçã sempre siga esse mesmo fluxo. Por que, que a maçã tá aqui na árvore e de repente ela cai se ninguém tocou nela? Né? A tendência deveria ser ela continuar lá em cima. Para que ela se desprenda da árvore e caia, o que é que acontece? Tem que ter uma força puxando ela para baixo. Então, a essa força, Newton deu o nome de gravidade. Tá? Ó. E Newton entendeu que existia uma força na Terra que puxava todos os corpos, como se fosse um grande ímã, como se a Terra funcionasse como um grande ímã. E que também era assim que o movimento planetário, o movimento entre os planetas acontecia. E o bonito disso é que, observando o movimento da queda das maçãs, Newton chegou à conclusão que a mesma força que faz com que essa maçã caia é a força que faz com que os planetas estejam em órbita em torno do Sol. Que a massa das coisas é o que faz com que elas tenham gravidade, que isso está relacionado. Quanto maior a sua massa, maior a sua gravidade e a possibilidade de influenciar corpos à sua volta. Então, qual é o corpo que tem a massa maior do nosso sistema solar? É o Sol. Então, os planetas giram em torno do Sol, porque a massa do Sol é maior. Esse rapaz aí, o Kepler, esse que está na foto, ele vem para minuciar um pouco mais essas ideias de gravitação, de movimento orbitário em torno do Sol, que é feito pelos planetas. Tá? Então, ele vem e enuncia 3 leis, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e vocês vão entender um pouco melhor sobre o movimento de órbitas dos planetas em torno do Sol, tá bom? Antes da gente entender esse movimento orbitário, movimento de órbitas, a gente precisa lembrar um pouco da diferença entre elipses e círculos, tá? Gente, lembra que um círculo, ele é como se fosse um polígono de infinitos lados, tanto que a gente enxerga como algo esférico, redondo. E qual é a principal característica do círculo? É que se eu chegar aqui no centro dele e traçar uma linha até a borda da circunferência, em qualquer ponto ele vai dar o mesmo valor.
ele tem um valor fixo de distância entre o centro e a circunferência, que é o quê? O raio, tá? E o raio, ele circula toda a circunferência tendo o mesmo valor. Porém, o que é que acontece se eu vier aqui e achatar essa minha circunferência, ó? Ela vai virar uma elipse. O nome desse círculo mais achatado um pouquinho ali, ó, é elipse. Se ele for um pouquinho achatado, se ela tiver um pouquinho mais achatada, ela já não é mais um círculo, não é mais um círculo. Aí já virou uma elipse, tá? O que é que acontece? Quais são os pontos de uma elipse? Eu tenho aqui uma distância maior, ó, entre o centro até essa extremidade, e se eu pegar nesse outro sentido, ó, no sentido de B, eu tenho uma distância menor, diferente do círculo. Lembra que o círculo, todos os pontos têm a mesma distância. Então, eu tenho aqui essa distância e tenho essa distância que são diferentes, ou seja, tem que ser um círculo que tiver achatado, tá bom? O que é que acontece? Se eu pegar, amarrar aqui, ó, no meu lápis, desculpa, no meu lápis, um fio e começar a circular com ele em torno de um prego, eu vou formar um círculo. Mas o que será que acontece se eu colocar dois pregos? Olha o que está nessa imagem aí que está se movimentando. Você vê que você tem dois pregos no papel, na madeira, não sei exatamente o que é isso aí, e tem um barbante que está amarrado e o lápis está circulando esses pregos. Você não forma um círculo, você forma uma elipse. Então, isso quer dizer que o movimento em torno da elipse, ela precisa de dois pontos, ó. Ela tem dois pontos que estão gerando esse movimento, que estão prendendo o lápis a esse movimento. Ela não tem um único ponto aqui no centro, como é o caso da circunferência, do círculo. Ela tem dois pontos, ó. A gente chama de focos. Esse daqui é um foco e esse daqui é outro foco, ó, o cursor, tá? A setinha do mouse, estou passando em cima. Esse aqui é um foco e esse daqui é outro foco. E o lápis está circulando esses focos e está criando uma elipse, tá? Então, preste bem atenção nesse movimento que está acontecendo, porque é nele que a gente vai se basear. Aí, minha gente, eu quero que vocês deem uma olhadinha aí nessa simulação. Isso daí é um movimento circular de um planeta aleatório, tá? Isso é um planeta arbitrário, não é nenhum do nosso sistema solar. E ele está girando em torno de uma estrela, que poderia ser o nosso Sol, tá? Então, um planeta arbitrário. Gente, o que é que acontece, ó? Nesse momento aí, a gente tem uma órbita circular. Porém, o Kepler, ele vem e mostra para a gente que, na verdade, essa órbita dos planetas, ela não é circular. Olha o que é que acontece se eu achatar um pouquinho essa circunferência, ó. Ó, estão vendo? A órbita dos planetas do nosso sistema solar é mais semelhante com isso daí do que com uma circunferência bem redondinha, com um círculo, tá? Aí seria um círculo, vou exagerar bem muito. Aqui é uma elipse, tá? Elipse, círculo. Porém, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. O que é que está acontecendo com a posição do Sol em relação à órbita do planeta? Porque não é só a órbita que está mudando. Veja que além de mudar a órbita, olha o que é que está acontecendo, ó. Olha o Sol. Ele está saindo do centro, tá? Lembra da imagem anterior que onde é que os preguinhos estavam? Eles estavam no foco da elipse, tá? Eles estavam no foco. É exatamente onde o Sol se encontra. Se a órbita dos planetas, do nosso planeta, por exemplo, fosse circular, aí sim o Sol estaria bem no centro. Porém, a órbita não é circular, a órbita é elíptica.
Então, o Sol também não está no centro. O Sol está levemente afastado, tá? O Sol fica em cima de um dos focos. Aqui é um foco, aqui é aproximadamente por aqui é outro foco, que é onde o Sol está localizado, tá? Aqui o Sol está localizado e aqui é o outro foco. Desculpa, o outro foco não tem nada. Em um foco tem o Sol, no outro foco não tem nada, tá bom? Porém, a órbita dos planetas no nosso sistema solar, elas são bem próximas de um círculo. Apesar de serem elipses, elas são muito mais próximas de um círculo do que esse que a gente está enxergando aqui. Só para vocês terem uma dimensão e uma ideia de como seria, essas aí são as órbitas dos planetas do nosso sistema solar. Esses aí são os planetas e os seus respectivos nomes, tá? Então, ó, a gente consegue ver aqui que, apesar de elas serem quase circulares, o Sol ele não está exatamente no meio. O meio seria aqui, ó, onde está a setinha do mouse. O Sol ele está um pouquinho desviado para a lateral, certo? Então, ele não está no centro de nenhuma das órbitas. Os planetas, todos eles descrevem órbitas elípticas. Não são uma elipse tão nítida quanto essa branca, mas são descritas por elipses também. A primeira lei, ela fala exatamente isso. Os planetas descrevem órbitas elípticas com o Sol em um dos focos. Então, não é uma órbita circular, é uma órbita elíptica e o Sol não está no centro. O Sol está em um dos focos, ó. Tem aqui um foco e outro foco. Nesse foco não tem nada e nesse foco aqui está o Sol. Isso diz para a gente o quê? Que tem momentos da órbita de translação que a Terra está mais afastada do Sol, a gente chama de afélio, e tem momentos que a Terra está mais próxima do Sol, a gente chama de periélio. P de próxima, P de periélio, tá? Então, a órbita é elíptica e o Sol não está no centro, o Sol está no foco. Próximo. E aí, gente, observando o céu, observando as órbitas, o Kepler percebeu, ó, vou acelerar aqui para vocês verem o que é que ele foi percebendo. O Kepler percebeu que o movimento dos planetas não era uniforme, ou seja, lembra quando a gente estava vendo lá o movimento circular? Quando a elipse é bem circular, porque o círculo é um caso particular da elipse, quando está bem circular, ó, o movimento é uniforme. O tempo que ele gasta para fazer esse percurso é o tempo que gasta para fazer esse, durante toda a circunferência. Mas olha o que é que acontece quando esse círculo vai virando uma elipse. Olha o que é que acontece. Vocês estão conseguindo perceber que passar perto do Sol acelera o planeta e passar longe do Sol também, ó. Quando o planeta está passando próximo do Sol, ele tem uma velocidade mais alta e quando ele está passando longe do Sol, ele tem uma velocidade mais lenta, certo? Olha o que é que acontece. Ó. Se a gente for relacionar o tempo que o planeta gasta para percorrer essa distância daqui, ó, vocês estão vendo que se eu ligar essa distância em cima da elipse, essa da borda aqui, ó, que ele está percorrendo, com o Sol, olha o que é que acontece. A gente tem uma área aqui desenhada, certo? Pego esse ponto primeiro, com esse ponto segundo, a gente pode ligar e faz quase um triângulo, né? A gente tem uma área aí percorrida. Olha o que é que acontece. Para percorrer essa área daqui, o raio entre a circunferência e o Sol, entre o planeta e o Sol, a área que esse raio descreve, ou seja, esse triângulo aqui amarelo, ela gasta um tempo para ser percorrida. E o tempo que ele gasta para percorrer essa área daqui, ela vai gastar para percorrer qualquer outra área, contanto que a área seja igual. Como assim, ó? Dá uma olhada. Ó, tá? O tempo que ele gasta, o tempo que esse planeta gasta para percorrer
essa área daqui, ele vai gastar o mesmo tempo para percorrer essa área e essa área, certo? Ah, mas aqui eu estou andando um pedaço de circunferência muito maior do que aqui desse lado. É justamente isso que fala a segunda lei, que quando está perto do Sol, eu vou caminhar um espaço maior do que quando eu estou longe do Sol. Por isso que quando eu estou aqui, ó, eu vou mais rápido do que quando eu estou aqui. Porém, o meu triângulo rosa é mais curto do que o meu triângulo azul. O triângulo azul está bem comprido. Se eu calcular a área desse triângulo rosa, ele vai dar o mesmo valor da área do triângulo azul, o mesmo valor do triângulo verde, o mesmo valor dos dois triângulos amarelos. E esses espaços aqui, eles são percorridos no mesmo tempo. Ou seja, a gente tem aqui uma velocidade areolar. É uma velocidade em que áreas iguais são percorridas em intervalos de tempos iguais. Lembra quando a gente estava no movimento circular, ó, que eu falava o que para vocês? É, esse planeta aqui, ele iria percorrer ângulos iguais em intervalos de tempos iguais. Quando a gente está falando de uma elipse, a gente fala de uma velocidade areolar. São áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Segunda lei de Kepler. O raio que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais. É a lei das áreas, certo? A outra lei era a lei das órbitas. Essa daqui é a lei das áreas, certo? Então, eu tenho o Sol em um dos focos, não tenho o Sol no centro, e esse planeta vai varrer áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O tempo que ele vai gastar para percorrer a área 1 é o mesmo tempo que ele vai gastar para percorrer a área 2. O raio que liga um planeta ao Sol é esse aqui, ó. O raio que liga o planeta ao Sol descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Essa é a lei das áreas, certo? E agora, para a gente tentar entender a terceira lei, eu vou colocar todos os planetas mostrando. Vou diminuir um pouquinho a velocidade deles e afastar um pouquinho, não é aqui, é afastar um pouquinho para a gente conseguir ver os outros planetas também, ó. Todos os planetas do sistema solar. Plutão não é mais planeta. Olha a órbita de Plutão, como é bem diferente das outras, ó. Ela é bem mais elíptica do que as outras. Então, eu vou acelerar um pouquinho para vocês observarem. Olha o que é que está acontecendo. Olha os planetas que estão lá bem pertinho do Sol. E olha esses planetas que estão aqui, ó. Olha Plutão, como ele vai devagarzinho. Olha Netuno, como ele vai devagar. E olha os planetas que estão lá bem pertinho do Sol. Eu vou aproximar um pouquinho para vocês verem um pouco melhor. Olha lá. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, tudo bem, ó, acelerado. E os outros estão como? Bem devagarzinho. Qual é a conclusão que a gente tira disso? O que é que a terceira lei de Kepler deve estar querendo dizer para a gente? Quanto mais próximo um planeta tiver do Sol, mais alta vai ser a sua velocidade. Lembra da segunda lei? Quando ele passa perto do Sol, ele está mais rápido. Quando ele passa longe do Sol, ele está mais devagar, certo? Então, isso também serve para a distância entre as órbitas. Quanto mais próxima for a distância entre o planeta e o Sol, quanto menor for essa distância, mais rápida é a órbita desse planeta, mais rápido, mais curto vai ser o seu movimento de translação, ou seja, menor vai ser o seu ano, tá? Então, quanto mais longe do Sol, maior, mais longo é o ano do planeta, mais tempo ele vai gastar para dar essa volta completa em torno do Sol, tá bom? Então, isso daqui é o que fala a terceira lei de Kepler. Deixa eu colocar um pouquinho mais perto para vocês verem. E abaixar um pouquinho a velocidade. Ó,
Tá vendo? Ó? Compara a velocidade de rotação de Mercúrio. Mercúrio, no tempo que dá 5 voltas, ó, Marte ainda está dando uma volta, ó, tá vendo? Então, o Mercúrio, ele está bem mais rápido do que Marte, bem mais rápido do que Júpiter, bem mais rápido do que Saturno e assim por diante, tá? Então, essa terceira lei, ela fala justamente isso. Quanto mais próximo do Sol, maior vai ser a velocidade do planeta. Aí, gente, essa relação ela é dada por essa fórmula daqui. Ele relaciona o período de rotação. Lembra o que é o período? É o tempo de uma oscilação, de uma volta. Então, o que é que essa fórmula está querendo dizer para a gente? Que o período, o tempo de translação, ele está relacionado com o raio do planeta, tá? Com o raio que é a distância do planeta até o Sol. Ou seja, quanto quer dizer que existe uma relação de tempo e distância. E o que a gente consegue observar, inclusive agora há pouco na simulação, é que quanto mais próximo do Sol o planeta estiver, mais rápida é a sua translação, mais rápido é o seu movimento de rotação em torno dele. Então, se por exemplo, eu pegar o período de rotação da Terra, que é um ano, e o seu raio, a distância entre a Terra e o Sol, eu vou encontrar um valor de K. Se eu fizer Marte, o tempo de rotação de Marte dividido pela sua distância, também vai dar o valor de K. Se eu fizer o de Mercúrio, também, tá? Então é isso, minha gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Ficou alguma dúvida? Se ficou, daqui a pouquinho você me fala.